está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. No 19 ainda diz: e promulgar a época da graça do Senhor. Amém, irmãos? Podem sentar em nome de Jesus. Sabemos que numa festividade de campanha evangelizadora há muito trabalho, e principalmente o trabalho de ir e fazer jus ao nome, ao título de campanha evangelizadora. Eu queria ter um nomezinho atrás das camisas. É o nome da campanha, o nome de vocês: Atalaia dos últimos tempos, dos últimos dias, dos últimos tempos, dos últimos dias. Talvez no contexto, atalaias, uma palavra que determina bem ou designa bem para nós sobre o que é campanha evangelizadora. Irmãos, nós temos um tema que é proposto também pela campanha de evangelismo, que diz assim: o Espírito nos envia para curar e restaurar corações. Não é assim? O Espírito nos envia para curar e restaurar corações. É um tema forte, é um tema poderoso, porque eu me alegrava aqui, meu presbítero Maciel, porque eles escolheram um tema que agora eles, debaixo desse tema, não podem mais recuar. Eles declararam dizendo: o Espírito os envia para a boa obra, para fazer a vontade de Deus. Logo, é uma comissão. Mas, irmãos, para nós entrarmos no tema, essa palavra também é mencionada no livro de Isaías, o capítulo 61, e versículos 1 e 2, onde o profeta, cheio do Espírito Santo, também declarava ou profetizava a respeito do Senhor Jesus, dizendo: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. No versículo 2 de Isaías também declara: Ele me enviou para consolar os corações quebrantados e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Logo, nós entendemos através do tema que a nossa missão como campanha evangelizadora é uma missão extraordinária, é uma missão poderosa, é uma missão que não conta somente com a ajuda do Espírito Santo, mas também é uma ajuda poderosa para alcançar um objetivo de Deus na vida de pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra, de ouvir um consolo, de ouvir algo da parte de Deus. E falamos um pouco agora sobre o revestimento que está sobre quem é enviado. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Logo, eu entendo que Ele era Deus, e por ser Deus, mesmo assim Ele declara que o Espírito de Deus estava sobre Ele, ungindo, ou seja, capacitando, revestindo, dando condições, dando a Ele o necessário para que aquela obra ou esta obra seja realizada. Logo, você que é chamado por Deus, que recebeu a comissão, o ID do Senhor, para pregar o Evangelho do Senhor, você não tem somente a missão, mas você tem um suporte sobrenatural que vai acompanhar você. Aí eu entendo que no momento em que uma campanha evangelizadora está orando, está pedindo a Deus direção de Deus para sair pelas ruas, pelos becos e vielas, para sair e encontrar pessoas
esteja precisando ser alimentado pela tua palavra, logo o Espírito do Senhor que está sobre você, ele vai direcionar você para o caminho certo, para o beco certo, para a rua certa, para a praça certa, onde existe alguém precisando de ouvir uma palavra, porque o Espírito que te escolheu, ele te ungiu, dando condições, ou seja, te capacitou, e ele mesmo vai te dar a direção e vai colocar na sua boca as palavras que você há de falar, ou que você vai falar. Aquilo que você faz quando você sai com uma campanha evangelizadora é de extrema responsabilidade do Senhor Jesus. Se você estiver em oração, se você estiver em comunhão, em consagração, e você receber a direção de Deus, pode sair tranquilo, que as palavras que você falar não voltarão vazias, mas farão o resultado para o qual será destinada. Ninguém que trabalha para o Senhor, ninguém que faz a obra do Senhor tem o seu trabalho feito em vão. Haverá um resultado de Deus. Por mais que alguém não dê muita atenção, não dê muito ouvidos, mas a palavra do Senhor também declara que não é por força nem por violência, mas por quem? Pelo Espírito Santo. Logo, ele unge você, ele separa você, unge você, envia você, capacita você, instrui você no que vai falar, e ele mesmo cuidará de fazer o resultado através daquilo que você falou. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, eu dou glória a Deus por essa palavra. E vamos falar um pouco, já que falamos que o Senhor, o Espírito Santo, nos separa e nos envia, né? O Espírito do Senhor nos envia para missões, para curar, para restaurar corações. Vamos ver algumas características que o profeta Isaías descreve deste todo-poderoso Espírito Santo. Isaías capítulo 11, versículo 2, a palavra de Deus fala assim: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Aí veja, quem é que repousa sobre Jesus? E quem Jesus disse que ficaria conosco quando ele subisse? Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas mandarei um outro Consolador. Esse outro não significa alguém diferente, mas significa alguém com as mesmas características. É por isso que quando nós fazemos a obra, o resultado acontece. Ele diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Quem? O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Logo, irmãos, agora nós podemos entender que quando nós saímos dedicados a Deus nessa obra, nós estamos acompanhados de um Deus ou de um Senhor Todo-Poderoso com essas características. O Espírito de sabedoria, ele vai condicionar você, vai dar sabedoria a você. O Espírito de entendimento vai dar entendimento a você durante a pregação da palavra, seja em praça pública, seja em qualquer lugar que você esteja ministrando a palavra do Senhor. O Espírito de conselho, aí é na hora que ele atua aconselhando alguém que está com uma vida toda desmantelada, com uma vida toda fora do contexto daquilo que Deus quer. Aí você chega com uma palavra de aconselhamento, uma palavra que consola o coração, uma palavra que reaviva naquela pessoa a esperança de viver uma vida diferente daquele contexto atual, uma palavra que vai levantá-lo através de um aconselhamento. Este aconselhamento vai descer através de você para a vida daquela pessoa com poder, este mesmo poder que o Espírito Santo vai agir através de você. Ele também é o Espírito de conhecimento e de temor, o Espírito que conhece todas as coisas. Ele é o Deus onisciente, ele conhece onde tem
ou o alcance é necessário. A palavra de Deus diz que quem está debaixo desta presença, quem está ungido pelo Espírito do Senhor, carrega sobre si algumas características. E que características são essas? Não julgar pela aparência. É um erro se nós sairmos ao campo evangelístico e olhar para uma pessoa e julgá-lo pela aparência. O Senhor mesmo demonstrou que a aparência é o que menos importa. O que Ele quer, meu auxiliar César, é o coração quebrantado, delicado, disposto para ser atingido e para deixar que o Senhor Jesus, que a sua palavra tenha um efeito e faça a diferença. Eu não lembro o que aconteceu com o rei Davi lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, quando ele estava sendo escolhido. A palavra de Deus diz que Samuel olha e vê pela aparência, mas o Senhor, em conversa com ele, diz: Samuel, não atentes para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê, eu não enxergo como o homem enxerga. O homem enxerga o que está por fora, julga pelo contexto visual, mas eu enxergo o que está por dentro, Edinaldo. Eu enxergo o que está no coração do homem. Aí é no momento que a palavra de Deus diz que o Samuel pegou o chifre na chegada de Davi, derramou o óleo, e se você ler, você vai escutar, você vai entender que a palavra de Deus diz que dali em diante o Espírito do Senhor, Marcelo, era com Davi e acompanhava ele. Então a aparência não é nada na presença do Deus poderoso. Pode ser com a mais humilde aparência, o Senhor, se encontrar espaço no seu coração, Ele vai se apossar dele, Ele vai se utilizar dele com poder e com essas propriedades que nós falamos aqui, e Ele vai atingir o objetivo de Deus. Não lembra também da escolha de Gideão? Aí já foi diferente. O próprio Gideão não se viu em condições, ele não se enxergou em condições, mas a palavra de Deus diz que o anjo, entrando em conversa com ele, disse: olha, eu sei que você é da tribo menor, você é alguém que se sente incapaz, mas eu vou te dizer, o Senhor é contigo, varão valoroso, o Senhor é com você. E diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus era sobre Gideão, e ele realizou grandes obras, grandes feitos, libertou o povo de Israel dos midianitas. Então, quem tem características espirituais movidas pelo Espírito Santo não julga pela aparência. Na hora de sairmos ao campo evangelístico, saiamos com o coração aberto para falar com alguém que está bêbado na calçada, para falar com alguém que está drogado na esquina, para falar com alguém que está doente, para falar com alguém que está espiritualmente fraco, doente na sua alma. Esta é a cura que a palavra de Deus vai trazer, cura da alma. Ou você não entende, ou não entendemos, quando o Senhor Jesus chegou naquele poço de Jacó, lá em Jerusalém, em Samaria, e diz a palavra que uma mulher que estava com sérios problemas na sua vida, talvez ela não fosse conversar com ninguém, mas naquele momento chegou o maior evangelista de todos os tempos, o Senhor Jesus, se aproxima daquela mulher e diz a ela: mulher, ela diz: olha, me dá um pouco de água. Ela diz: olha, como tu sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana. Aí Jesus entra num consenso com ela, entra num diálogo que eu não vou me estender, bem conhecido, e a palavra de Deus diz que ela reconhece ele como profeta, e diz a ele: olha, sei que tu és profeta vindo de Deus, me dai agora desta água, para que eu não torne mais a vir tomar aqui deste tanque. Ele disse: olha, vai na tua casa. Ele, como conhecedor de todas as coisas, intenções do coração, ele diz para ela: vai e chama teu marido. Na hora que Jesus está falando com ela, o coração dela se quebrantou, se abriu para o Senhor Jesus, ao ponto dela declarar: eu não tenho marido. E o Senhor, mostrando que conhecia de tudo, disse: disseste bem, porque o marido tu já tivesse 5 e o que tu tens agora não é teu. Aí o Senhor Jesus cura aquela mulher interiormente. Aquela mulher tinha um problema espiritual,
saúde espiritual. Outra característica de quem trabalha nessa seara do Senhor é não acusar com base nos rumores. Ou seja, estamos indo, mas vamos para a casa de quem? De fulano. Ih, rapaz, será? Fulano é assim, é assado. E aí, a palavra de Deus nos mostra, né, que quando levaram uma mulher adúltera para Jesus, os rumores eram grandes. Ali existia um clamor coletivo contra a vida daquela mulher, um desejo incessante de tirar a vida daquela mulher, e não só de tirar a vida daquela mulher, mas também de provar ao Senhor Jesus e pegar ele aquela mulher. E a palavra do Senhor mostra que o Senhor Jesus, como nunca perdeu, como nunca foi perdedor numa conversa ou num debate com fariseus, ele chama aquele povo e pergunta: por que vocês estão acusando? E quando contextualizando, dizem que ela foi pega em pleno ato de adultério, e pela lei de Moisés precisa morrer, deve morrer apedrejada. A palavra de Deus diz que o Senhor, escrevendo no chão, riscando com o dedo em terra, ele diz: aquele dentre vós que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Glória a Deus. Todos foram se retirando do maior até o menor. Mostramos neste momento a palavra de Deus que ele é especialista em transformar a reputação de alguém. Talvez você ou talvez alguém que esteja ouvindo essa palavra disse: até agora tinha dito para mim, não tem jeito, não vai dar, porque eu já errei demais, eu peguei demais e a minha condição não tem mais solução. Eu te apresento agora esse Senhor Jesus que dá solução àquilo que ninguém pode resolver, aquilo que os homens dizem que é uma sentença de morte. Jesus pega aquela sentença de morte e transforma em vida, para que aquela mulher seja restaurada socialmente, espiritualmente, para que aquela mulher tenha nova vida e vida com o Senhor Jesus. E para nós adiantarmos aquele que faz a boa obra, nós que estamos dedicados na boa obra, também temos o prazer de trabalhar nessa obra, temos o prazer de obedecer ao Senhor. Lá em Salmo 1 diz assim, irmão: bem-aventurado varão que não anda segundo os seus princípios, não se assenta, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós precisamos entender isso, precisamos estar apegados a esse Senhor Jesus. Por quê? Porque nós somos chamados por quem? Por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo, capacitados. E essa capacitação só vai ser possível se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus. A palavra de Deus nos declara que de uma fonte só não pode jorrar dois tipos de água, ou jorra doce ou jorra salgada. E nós precisamos estar alinhados com a vontade do Senhor Jesus, para que anunciemos esta palavra com as propriedades com que o Espírito Santo queira se utilizar de nós. E nós temos o prazer de anunciar essa palavra, de anunciar o ide do Senhor. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz que o ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa é uma ordem universal. Quando o Senhor chama o profeta Jeremias, ele não aceita recusa, ele não aceita indagações, ele não aceita contextualizações, mas ele diz: olha, eu te chamei e te escolhi desde o ventre, antes que se formasses no ventre da tua mãe. Eu te escolhi, e as nações eu te dei como profeta. O que eu entendo nessa noite é que a escolha que foi feita sobre a tua vida, para você estar aí nessa bancada, não é uma escolha aleatória, não é uma escolha qualquer, não é uma escolha que se faz de acordo com a sua aparência, com o seu nome ou com quem você representa perante a sociedade, mas é uma escolha direta do coração de Deus, para que você tenha o compromisso, a obrigação de pregar esta palavra. Mas o Senhor falou, pastor, de obrigação.
obrigação. Vamos ver lá o apóstolo Paulo contextualizando com isso. Ele declara lá em 1 Coríntios, capítulo 9, do 16 ao 18, ele declara que pregar o Evangelho é uma obrigação que Deus lhe impôs, que não pode e que ele não pode se orgulhar de fazê-lo. Ninguém pode se engrandecer por fazer essa obra, ninguém pode se achar melhor do que ninguém por fazer essa obra. Ele ainda declara que a sua recompensa é a alegria especial que obtém ao pregar o Evangelho. Logo, irmãos, quando nós saímos para esse campo evangelístico, quando nós saímos, nós devemos sair com o quê? Com alegria no coração, porque nós estamos apenas cumprindo um compromisso semanal com a igreja. Quem faz evangelismo tem isso no coração, tem essa certeza e sabe que o trabalho que é realizado através de uma campanha evangelizadora não é um trabalho dedicado para o pastor, não é um trabalho dedicado para quem quer que seja, mas é um trabalho dedicado ao Senhor Jesus, que nos chamou, nos resgatou, nos capacitou, nos enviou. E esse trabalho tem que ser feito com alegria, tem que ser feito com singeleza de coração. A alegria que se deve ter na presença de Deus ao pregar o Evangelho tem que ser uma alegria satisfatória, uma alegria profunda, uma alegria que movimenta você e que impulsiona você a não parar, que impulsiona você a continuar nesta obra. Paulo ainda diz que pregar o Evangelho não é nenhum mérito especial para ele e que não poderia deixar de pregá-lo, mesmo que quisesse. Ele seria completamente infeliz se fizesse. Vamos ler essa palavra do Senhor que está em 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 16 e o 9. Diz assim a palavra do Eterno, que também 1 Coríntios, capítulo 9, capítulo 9, versículo 16 ao 18, diz assim, irmãos: porém, quando prego o Evangelho, não prego como me orgulhar, pois a mim é imposta esta obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho, porquanto se prego de espontânea vontade, tenho direito a uma recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Então esta missão foi confiada para a igreja do Senhor, para que nós possamos, irmão, desenvolver o papel de verdadeiros atalaias, desenvolver o papel de pregar a palavra, de ministrar essa palavra e de esperar que o Espírito Santo faça o resultado. Para quê, irmãos? Porque quando alguém está ouvindo você pregar, se o Espírito é quem o envia, ele está ouvindo palavras enviadas pelo próprio Espírito Santo. E se as palavras são enviadas pelo próprio Espírito Santo, essa palavra ela não vai em vão, ela voltará com o resultado para qual foi destinada. Portanto, se alguém aqui neste templo também ainda não aceitou Jesus, entenda, você não foi chamado aqui nesta noite por um mero convite, um convite de alguém que faz parte da campanha evangelizadora, mas você foi convidado por quem? Pelo Espírito Santo, que envia os componentes da campanha evangelizadora. Logo, quando ele envia esse convite especial. Esse convite especial chega até você porque ele tem um propósito no seu coração. Esse convite não chegaria até você por acaso, porque ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele
Jesus. Continue. Deus abençoe.